Sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz na Nova Era. Estamos no nosso vídeo número 24 e hoje vamos debater sobre um assunto muito comentado no meio espiritualista, principalmente no meio espírita, que é sobre crianças índigo, cristal e diamante. Nós estamos vivendo um momento onde espíritos diferenciados estão vindo reencarnar no nosso planeta. E este é um momento muito especial porque nós estamos vivendo justamente um momento chamado de transição planetária. Este é um momento onde a transição planetária tem a função de fazer o mundo evoluir, onde a humanidade vai sair da época das trevas e ignorância sobre o mundo espiritual e vamos ir então em direção à Era da Luz. Então essas crianças, as crianças índigo, cristal e diamante, são espíritos diferenciados que estão vindo justamente para auxiliar nessa transição que nós estamos vivendo. E a missão deles é justamente proporcionar um reequilíbrio na nossa sociedade de uma forma geral, trazendo novos conhecimentos, onde eles vão ter uma abertura psíquica provavelmente muito elevada, que vai possibilitar mais tarde, na idade adulta, com que eles proporcionem grandes avanços, inclusive no meio científico. Também são indivíduos que vão operar na questão da educação, da política, etc. Portanto, essas três categorias de crianças chamadas de índigo, cristal e diamante são espíritos muito elevados dentro da caminhada da evolução cósmica. Espíritos que já atingiram um grau de maturidade muito elevado e que obviamente trazem armazenado em seu arquivo mental grandes conhecimentos, grande moralidade. Mas por que esse nome? Criança índigo, cristal ou diamante? Basicamente, as crianças índigo são assim chamadas porque médiuns, videntes, pessoas sensitivas conseguem olhar para a aura desses indivíduos e eles têm uma aura da coloração azul, azul índigo, que indica que é um indivíduo de grande avanço intelectual, de grande avanço moral e espiritual. Não vou entrar em detalhes sobre o modo de comportamento, sobre o porquê disso, porquê daquilo, de cada uma dessas três categorias. Até porque já existe muito material bom e confiável também para estudo, em forma de livros, de palestras, etc. Eu quero abordar um outro aspecto. E essas crianças, a gente começa a perceber, desde cedo, que elas trazem características muito interessantes. Por exemplo, um grande senso de compaixão, senso de justiça, de humanidade. Muitos desses pequenos, inclusive, já não aceitam se alimentar de carne. Inclusive, essa questão da alimentação vegetariana vai ser uma grande tendência justamente nessa nova etapa do avanço planetário que nós vamos alcançar. Algumas dessas crianças também acabam se lembrando de alguns fatos de vidas passadas deles. A maioria já não se encaixa muito bem no sistema educacional que nós temos hoje. E uma característica mais predominante neles é que normalmente eles são bastante agitados, gostam de sair mexendo em tudo, descobrir coisas novas e dificilmente aceitam a imposição de regras. Mas agora é importante a gente ficar atento, porque as mães adoram fazer comparação entre seus filhos. Ai, amiga, que tudo! O meu filho é índigo! Ah, não seja boba! E o meu que é diamante? E as mães que têm algum conhecimento dentro da área da espiritualidade começam a achar que todos os seus filhos que possuem uma ou duas dessas características sejam realmente espíritos muito evoluídos. Simplesmente porque o moleque sai mexendo em tudo, quer desmontar a televisão, quer desmontar o computador. E às vezes não é nada disso. Às vezes é só um piralho, um enchedor de saco mesmo. Agora você pode estar se perguntando: ah, Leandro, que bobagem. Isso é avanço da genética. A evolução darwiniana explica isso. Ou como diria nosso querido Padre Quevedo: isso não existe. Mas é importante a gente lembrar que esse momento de transição e a consequente vinda de espíritos já mais evoluídos é algo que está sendo dito desde o século passado, desde as obras do Kardec. Inclusive o grande guru, o grande yogi que viveu lá na Índia, também no século passado, o Sri Aurobindo, ele também falava sobre essa época especial
da humanidade e a vinda de espíritos jamais evoluídos aqui para operar esse momento de transição. Ou seja, semelhança de informações entre culturas que nunca tiveram contato uma com a outra. Mas agora vem o aspecto que eu quero abordar, o aspecto de como lidar com essas crianças. Porque é bem verdade, eles vieram, sim, ensinar muita coisa nova para nós, nos fazer enxergar a vida e o cosmos de uma outra forma. Então sim, nós temos muito para aprender com eles. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Mas óbvio, são espíritos mais evoluídos, mas ainda não perfeitos. Então a gente tem uma importante função de guiar esses pequenos para o melhor cumprimento da sua missão. E a melhor forma de conseguir isso é justamente ensinando para eles, acima de tudo, o caminho do amor e da moral. Ensinar não seria nem a palavra correta. Na verdade seria relembrar. Por quê? Porque são coisas que eles, como espíritos, já sabem. Mas óbvio, encarnando aqui na matéria, obviamente passam pela lei do esquecimento, estão submetidos a contatos de diversas outras informações e comportamentos, mesmo de pessoas e de outras crianças, que talvez possa não ser saudável para eles. Então sim, nós precisamos estar guiando esses indivíduos. E você não vai conseguir fazer isso se você não tiver a mente aberta. Primeiro, para permitir que eles questionem tudo, permitir que eles estudem amplamente tudo aquilo que eles tiverem vontade de estudar. E até mesmo dando autonomia para que esses indivíduos, na sua fase de crescimento, consigam construir o seu próprio caminho espiritual, sem imposição de regras, sem imposição de leis. Também é muito importante proporcionar para eles um maior contato com a natureza. Se a sua criança for daquelas que não pode comer carne, não obrigue ele a comer carne, porque esse é mais um dos tabus que eles vieram para quebrar, porque nós, seres humanos, precisamos da dita carne para nos alimentar, para nos nutrirmos e até mesmo para se desenvolver com saúde. Tudo isso é mentira. Deixe também essa criança conhecer todas as religiões, todas as doutrinas espiritualistas e permita que ele siga o caminho que melhor condizer com o seu perfil. E se o perfil dele for de não seguir nenhuma religião e nenhuma doutrina, perfeito, deixe ele seguir e simplesmente esqueça aquela ideia de que ele precisa ter uma religião para ser uma pessoa de bem. Aliás, de que ele precisa ter a sua religião para ser uma pessoa de bem. Isso não é verdade. Mas acima de tudo, mostre que independente das escolhas que ele fizer na vida, ele sempre vai ter o seu amor. Porque o melhor que podemos fazer é ensinar pelo exemplo. E através do exemplo do amor, vai chegar um momento na caminhada dele em que ele vai perceber que o amor, na verdade, é a grande verdade cósmica que todos buscam. Agora, uma outra questão engraçada é que muitas pessoas passam a buscar informações na internet, livros, palestras, para descobrir se eles, já na idade adulta, são o que chamam de adulto índigo. Olha, eu posso dar uma dica para você. Chega mais. Se você tem interesse em saber se você é um adulto índigo, simplesmente porque os índigos seriam espíritos mais evoluídos e você ficaria muito feliz em saber que você é um adulto índigo, então significa que aí tem um pouco de vaidade. Então isso já indica se você é um adulto índigo ou não. Se tem vaidade, pode acreditar, meu caro, gente, não é grande coisa não. E eu falo por experiência própria, hein? Chegou um momento que me caiu a ficha também. Agora, para finalizar, apenas vou dar alguns exemplos do que é o comportamento de crianças índigo, ou cristal, ou diamante. Tem uma história muito bonita e engraçada até, que é do filho de um casal amigo meu. Uma criança pequena, um menino, 6, 7, 8 anos mais ou menos. Certo dia ele chegou em casa da escola e estava triste, chorando, coisa que é muito rara para aquele menino. Logo seus pais foram querer saber o que tinha acontecido, que ele estava chorando, estava triste, agoniado, angustiado. Aí então o menino contou a história que ele estava participando de uma peça teatral em que ele fazia o papel de um bebê, de um bebezinho. E logo depois disso, então, seus colegas da sala de aula começaram a pegar no pé dele, chamando ele de bebezinho, de criancinha, de pequenininho, essas brincadeiras de criança, óbvio. E por isso então ele teria ficado triste, angustiado,
porque parece que até o melhor amigo dele chamou ele de bebezinho. Então, o pai dessa criança deu o seguinte conselho para ele, o que por sinal eu não julgo, porque eu acho que eu teria ensinado a mesma besteira para ele. Ele disse então: olha meu filho, esse seu amigo não é gordo? Chame ele de gordo! Ora, chame ele de gordo! Aí a criança respondeu: mas pai, eu não posso fazer isso, porque aí ele vai ficar tão triste como eu fiquei, e eu ia me sentir arrasado se eu fizesse uma pessoa ficar triste, e ainda mais o meu melhor amigo. Agora um outro exemplo, que a gente já mais ou menos tem uma informação de quem são esses espíritos que estão vindo habitar aqui esta nossa fase da humanidade, principalmente até aqui no Brasil, é o espírito que muitos de nós conhecemos, que é o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que, segundo informações do próprio Chico Xavier, por volta do ano 2000, 2001, Emmanuel encarnou no Brasil, se não me falha a memória, na região sudeste do Brasil, e que futuramente, quando ele tiver já o grau de maturidade adequado, ele então vai operar grandes mudanças no sistema educacional aqui no Brasil. Vamos esperar para ver o que ele vai aprontar, né? O recado por hoje é esse. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre o assunto. Grande abraço a todos e até a próxima!